Salve galera, beleza? Estamos aqui para fazer mais um vídeo para o canal no YouTube, meu canal, junto com o Léo, junto com o Michael. A gente vai fazer um treino de membros inferiores, priorizando a cadeia posterior. Então é uma homenagem aos atletas de bodybuilder do Brasil, que tem uma carência muito grande na cadeia posterior e inferior. Então espero que esse vídeo ajude a desenvolver melhor a cadeia posterior e inferior durante seus treinos, durante a sua rotina e assim evoluir. Vamos para o treino e eu sigo sempre aquela máxima: vamos começar com o mínimo, mas absorvendo o máximo que a gente pode da estrutura muscular desses dois gigantes aqui. Valeu? A gente vai começar com o exercício do frog, que é uma ativação de cadeia posterior, onde eu tenho toda a cinemática da cadeia posterior ativada. Então eu tenho que fazer a base da coluna lombar em um ritmo lombopélvico contradirecional para manter a articulação sacroiliaca alinhada em oposição ao movimento de flexão do quadril. Então eu tenho que fazer essa base, manter a flexão do joelho para manter a conexão do quadril com a articulação do joelho, com os isquiotibiais na articulação do joelho, e uma flexão plantar no tornozelo para conectar o tornozelo com o joelho. Então é um exercício bobo, mas com uma importância funcional muito grande para a cadeia posterior, onde eu consigo explorar muito do músculo com pouca sobrecarga estrutural. E à medida que vai aumentando a capacidade de fazer o movimento com a estrutura ideal, a gente vai aumentando a sobrecarga, e é isso que a gente vai acompanhar na série do Léo e do Michael nesse momento, beleza? Vamos começar, valeu? O Michael vai iniciar o exercício. Então eu tenho que neutralizar, estabilizando toda a parte superior da coluna dele. Então ele vai jogar a pressão dos ombros para baixo, para manter uma pressão na articulação do ombro, do cotovelo, de flexão, e manter a coluna dessa forma ativada. Ele vai tirar o peso do joelho, dos pés do chão, vai fazer o ritmo contradirecional acontecer, e agora vai puxar a coxa para frente, o máximo que ele puder, com o máximo de flexão do joelho e uma flexão plantar. Porque é aqui que ele vai segurar a sobrecarga. Na perereca do pé é onde a gente vai penetrar o peso para que ele possa fazer os exercícios com sobrecarga nesse caso. Então, aqui com esse ritmo lombopélvico, ele ativa o abdominal, puxando o abdômen o mais para dentro possível, para equilibrar e não ficar com uma hiperlordose. Puxa a coxa para frente, puxa, aí ele está estimulando a flexão, e agora ele inicia a extensão, afastando a coxa do banco aqui, ó, para trás, para trás, para trás, para trás. Ele não pode soltar o abdômen, senão ele perde a referência. Fica, pode ficar. Ó, entra o abdômen para dentro. Para tu descer a coxa, tu tem que puxar a sacroiliaca mais para cima ainda e puxa a coxa para baixo agora. Vem puxando a coxa para baixo. Isso, ó, essa é a fase excêntrica, ó. Ele não abre mão daqui para fazer a flexão. E aqui, ó, o peso vai estar levando o joelho, então ele tem que segurar com os isquios aqui o máximo possível, puxar a coxa aqui para frente do banco, para aumentar ao máximo a amplitude da flexão do quadril. E vai iniciar a extensão do quadril de novo, segurando bem o joelho, inicia a ativação do glúteo, dos isquios com a base supralombar. Olha, extensão máxima do movimento, vai alinhar a coxa dele com o banco. Aqui está faltando um pouco da ativação do abdômen para evitar a sobrecarga da lombar. Puxa para cima para puxar a coxa para dentro. Não, isso. Agora puxa a coxa para frente com o quadril lá em cima. Entra um pouquinho mais para baixo aqui. Isso. Tu tem que estar com o teu abdominal ativado, ou seja, o peso do teu peito tem que estar aqui na minha mão na frente também, ó. Aí, puxa a coxa. Aí, abdômen para dentro, mantém a ativação, e agora vai de novo. Ele não pode subir mais do que a linha do quadril. Se subir é porque ele soltou o abdômen. Não solta o abdômen para levar a coxa para cima. Aí, agora puxa de volta. É interessante o trabalho pro Léo, fundamental o trabalho pro Léo,
porque ele tem diagnosticado a retificação da coluna lombar. Para sair, Léo, ó, aperta meu dedão aqui e puxa a coxa para frente. Isso. Entendeu? Porque a sacroiliaca não pode rodar na mesma direção da pelve. Então, como o Léo tem uma tendência à retificação, o pico de contração do frog com essa cinemática conectada aumenta a probabilidade de reverter a situação de uma flexão, de um movimento de contranutação já instalado. Então eu vou aumentando a mobilidade da articulação sacroiliaca e a estabilidade dela durante os exercícios em que a pelve se articula, deve se articular com o sacro. Isso aí. É sem carga para pegar o movimento, né? Já que o movimento já exige muito da estrutura. Quando passa desse ponto para o Léo é complicado justamente por falta da mobilidade, da extensão da coluna sacroiliaca. Como ele é retificado assim, ó, ele tem essa dificuldade de ativar no sentido contrário. E essa é a salvação para a coluna dele. Essa é a salvação para melhorar a saúde dos discos intervertebrais da coluna do Léo. Então, pessoal, nesse exercício a gente já vai para a segunda série, mas existe, na execução do Michael, ele deu uma sobrecarga maior para a coluna lombar, porque ele não equilibrou os músculos da cadeia anterior, o abdômen, o ilipsoas, ele não fez essa ativação na cadeia anterior, então ele joga uma sobrecarga maior para a hiperextensão da coluna no pico de contração, fazendo com que a coluna sofra uma hiperlordose, né? Que é um movimento exacerbado da extensão da coluna durante o exercício. Isso é um desequilíbrio, então eu tenho que fazer com que ele equilibre. Então eu vou mostrar para vocês a diferença para que ele possa também entender o que ele precisa fazer. Vou mostrar. Então eu segurei, ó. Para eu ter a referência do exercício, eu faço esse movimento de hiperlordose, depois eu equilibro a cadeia anterior e a posterior para depois pensar no movimento do quadril. Então, só para eu localizar a base da minha coluna, eu faço isso aqui, ó. Tirei o peso do chão. Para localizar a base da minha coluna, eu empino a coluna. Eu não mexi no quadril, eu só fiz a coluna. E agora eu vou ajustar com o abdominal, ó, com o abdominal, para que a coluna não fique hiperestendida. Olha como ela alinhou. Não sei se dá para ver, mas é o que eu estou fazendo. Ó. E com esse alinhamento eu puxo a flexão. Aí eu me preocupo com o quadril. E sem soltar essa base eu vou estender o quadril. Ó. Se eu estender o quadril eu não passo daqui. Se eu soltar aquela ativação eu faço isso. Ó. Então esse a mais não existe. Eu não posso abrir mão da minha estrutura axial, do alinhamento dela, para sobrecarregar a coluna e achar que o meu glúteo vai trabalhar melhor se eu botar a bunda no teto. Não funciona assim. Eu preciso da estrutura e a estrutura vai me dar o limite da amplitude de extensão do quadril nesse exercício, que não vai passar do alinhamento do joelho em relação à pelve. Vou mostrar a técnica de passiva, né? A técnica passiva, ele abre o pé e fecha na xoxota do pé, ó. Fecha na vagina do pé ali. E aí ele mantém uma flexão plantar, porque se ele fizer uma dorso, o peso vai ficar querendo escorregar, ó. Então a forma de ativar a articulação do tornozelo pela flexão plantar mantém a conexão da flexão plantar com a parte posterior do joelho. O joelho flexionado se comunica com os isquiotibiais na articulação do quadril, conectando toda a cadeia cinemática. Então ele faz a base, equilibra com o abdômen, mais um pouquinho, assim, ó. Agora tu não pode abrir mão disso para estender o quadril. Olha como fica diferente a extensão. Ó. Até o déficit de amplitude. Pode forçar, porque agora está saudável, entendeu? Porque agora está saudável aqui, está equilibrado aqui. Pode ir um pouquinho mais, vai. Aí agora, na hora de descer, puxa a minha mão para cima e puxa a coxa para frente, lá embaixo, ó.
fazendo um arco com a ponta do joelho, com o fêmur em torno da articulação coxo-femoral. Maior distância para voltar para baixo, mantendo o ritmo lombopélvico. Ó, puxa bem a flexão, consciência aqui, ó, isso, a minha mão para frente. E agora sai slow, mantendo a base e a distância. Percorrer o eixo, a distância, lá para trás. Ó. Enquanto o peso está tentando abrir o joelho, mas os isquios estão segurando na flexão, fazendo essa resistência. Então tem toda... Olha como já melhorou a amplitude dessa. Melhorou bastante a amplitude dessa, mano. Fez duas, né? Vamos 8. Ó, começa por aqui, ó. Ele aperta o glúteo, ó, e vem com uma contração real de extensão do quadril, ó. E no pico da extensão do quadril, a gente tem o pico de contração dos isquios, porque o joelho está em flexão, segurando a ativação. Então, quando o quadril encontra o pico da extensão, eu tenho um pico de contração dos isquiotibiais na articulação do joelho, fechando toda a cadeia cinemática em conexão. Flexão plantar, flexão do joelho e extensão do quadril. E a cadência não está devagar por causa da carga, está devagar por causa da necessidade de compreender tudo isso na prática. De compreender esse movimento de extensão, ó. Se ele jogar a perna para trás, ele vai forçar aqui, vai diminuir a ação aqui. Se eu botar a barra em cima do joelho, eu não tenho a conexão com o tornozelo. Faleceu. 8? Acho que deu umas 10, né? Fala aí pra câmera o que tu sente. Na segunda série. Algo que eu não tinha sentido antes em nenhum dos meus treinos. Uma ativação bem perfeita do glúteo. Uma estabilização completa no posterior de coxa. Nada de lombar, só força para travar o core. Isso aí. E aí direciona. Ele está só na segunda série. No final de todas as séries que eu quero aqui, vai ser o melhor treino de posterior da vida deles, com 2 exercícios e com menos de 10 quilos de sobrecarga. Simplesmente porque a gente trabalha com a estrutura. E aí a intensidade dos exercícios muda completamente, né? Por isso que o diferencial da metodologia está nessa realidade em relação à perspectiva de movimento e a real execução neural através do exercício, né? Ao contrário do Léo, que tem a coluna lombar retificada, a minha ela condicionou a ficar hiperlordótica, porque eu tenho hérnia de disco diagnosticada aí há alguns 5, 4 anos. Então, devido a isso, eu me policiava a ficar com hiperextensão. Aí ela hiperlordose, né? Acabou instalando uma hiperlordose. Isso. Por quê? Porque ele não tinha um equilíbrio entre os músculos, né, da base da coluna lombar, multífidos, dorsal e o eretor da espinha. Eles estavam supercarregados, enquanto a cadeia anterior, que é glúteo, abdominal, ilho, piriforme, assoalho pélvico, essa musculatura praticamente não existia, não oferecia nenhuma resistência de equilíbrio com a cadeia posterior. Por isso que no primeira série eu identifiquei uma hiperlordose. Por quê? Porque ele não tinha a referência da estrutura estabilizada. Então ele força, né, com a ativação da cadeia posterior, ele força sem oferecer nenhuma resistência do alinhamento estrutural. Então eu fui ali, mostrei a diferença para vocês, que com a ativação do abdominal eu vou ter o limite articular do quadril sem compensar com uma hiperextensão lombar. A hiperextensão lombar é ruim para ele, mas o pico de contração do exercício estabilizado sem essa sobrecarga é o ideal para ele, porque eu sei que ele está equilibrando com a cadeia anterior. Por isso que é importante, isso não vai melhorar de qualquer forma, tem que ser bem específico, e esse é um exercício bem específico para isso. Primeira série, né? Eu ia falar que a primeira série estava sem peso, aí depois o Chico ajustou. A primeira série mesmo sem peso, senti uma pressão muito forte na lombar, depois com a carga extra não senti nada. Porque estruturou o movimento. Aí tem a parte do olhar do profissional. Eu percebi que ele estava hiperestendendo. Aquilo ali passaria pelo olho de qualquer outro profissional, mas eu entendo
que existe essa tendência de hiperextensão. Você me mostrou ela porque subiu o quadril muito fácil, então eu ajustei o abdômen e mostrei o que eu ia fazer justamente para vocês compreender, quem está assistindo e quem está executando. Você que está assistindo, você não dá nada para esse exercício. Agora, Léo, fala aí, Léo. De 0 a 10 a intensidade desse exercício em relação à mesa flexora deitado no banco. Nossa, 10. Uma mesa flexora totalmente jogado, desconexo é... Pouca gente consegue perceber olhando de fora o exercício, tanto para a intensidade quanto para a execução correta. Se você fizer esse exercício e falar que é fácil, você está fazendo alguma coisa errada, pode ter certeza. Então agora a gente vai para a flexão do joelho no pico de contração do glúteo no frog, para aumentar o braço de momento do posterior. Então ele não tem nenhum apoio. O pico de contração dos isquios já está ali. Então eu mantenho a estrutura para manter o glúteo e os isquios trabalhando ainda mais enquanto eu abro e fecho sem perder a tensão da extensão do quadril. Então é muita intensidade para o glúteo e para os isquiotibiais, apesar de o exercício ter como objetivo os isquiotibiais só na articulação do joelho. Como o joelho está preso em flexão, olha o meu bíceps, como o joelho está preso em flexão e eu tenho a sustentação do glúteo e dos isquios, eu vou fazer com que ele, nesse ângulo de extensão do quadril, nessa base do frog, realize a extensão da articulação do joelho, alongando os isquios na articulação do joelho e contraindo. Ó, para ficar bem funcional, para não ter nenhum movimento auxiliar. Se o quadril desce, eu perco o poder dos glúteos e dos isquios como estabilizadores, e aí enfraquece o exercício. Se eu mantenho o pico de ativação do glúteo, eu fortaleço muito os isquiotibiais, apesar da carga ser pequena. Vocês imaginam como o que acontece com o braço de momento, o torque do glúteo e dos isquios, enquanto ele vai abrindo a articulação do joelho? Vai dobrando, a cada centímetro de extensão do joelho aumenta a sobrecarga para a estabilidade do glúteo e os isquiotibiais. Então eu tenho uma conexão muito perfeita, com pouca sobrecarga e com uma carga neural assim de excelência para o posterior. Então, se eu tenho essa base, imagina o que acontece quando eu for para a máquina. Quando eu for para a máquina fazer extensão e eu tiver essa condição de estabilidade para realizar a flexão e extensão do joelho. Entende? Então, é um desenvolvimento que vocês não têm ideia do quanto pode ser surpreendente, né, dentro do condicionamento físico. Pô, Léo, como é que foi? Muito bom. Posterior já pegando bastante. Já no a primeira série usando a flexão do joelho já mói. Vamos. E ali nos 90 graus, né? A gente acha que zerou a gravidade, mas o fato de manter a ativação, o posterior ainda tá super ativado, embora, né, já tá em cima da articulação. Mantém isso, ó. Agora tenta manter estabilizado o joelho, vai e volta. Tenta abrir mais rápido e longe e volta. Sem descer um pouquinho. Vai. Vai. Ó. Isso é uma ativação pura dos isquios. Eu não posso conceber uma ativação de flexão do joelho sem os isquios estarem devidamente ativados na articulação do quadril. Se eles estão desligados, o joelho vai trabalhar em meia fase. Vai ter que colocar muita carga para ter pouco resultado, que é o que geralmente acontece. E aí? Ficou legal. Pegou e ficou fácil. Quem olha tá leve, né? Não tá não. Ele não precisa ficar tentando subir mais a coxa, senão ele fica forçando a sacroiliaca. Tem equilíbrio. Mesmo que ele tente ficar estendendo mais, não tem como. Então, tem uma diferença entre você estar com a base e a sacroiliaca, né, em ritmo contradirecional, porque eu sei que eu vou ter um equilíbrio nessa estrutura da base da coluna lombar. E aí falhou com 8 repetições. Isso aí, pessoal, é falha concêntrica, tá? Com 8 repetições.
Tá queimando, tá enchendo o músculo cada vez mais. Da primeira pra segunda agora já tá bem mais cheio. E a pergunta para quem está assistindo: e se eu colocasse ele para fazer esse exercício na primeira série? Se eu colocasse ele para fazer o exercício na primeira série, o que aconteceria? Vocês acham que eliminariam essa série dessa forma? Se não for dessa forma, está errado, né? Então, não é porque o peso é leve que o exercício vai te entregar a mesma qualidade de ativação durante o movimento. Então, eu tive que estruturar ele, né? Se eu coloco ele aqui na primeira série, a hora que ele abre, ele ia sentir uma contração tão forte no posterior que poderia até causar uma lesão, um rompimento muscular. Então tem que ficar bem ligado nessa sequência que a gente está fazendo. Eu fui estruturando, condicionando eles para que a gente pudesse chegar nessa série com 8 quilos, né? Então vamos para a mesa flexora. Então vamos transferir esse exercício para a mesa flexora e ver o que acontece agora. Ele vai começar, o joelho está estendido, aqui ele pode ativar o tornozelo com a dorsiflexão, que já conecta com o joelho. E aí ele vai fazer a ativação da extensão do quadril, ó. Só glúteo, ó. Glúteo isquio, com o joelho estendido, mais. Glúteo isquio, mais. Aí, parou. Agora ele vai fazer a flexão do joelho, ó, com essa estrutura. Então eu tenho o equilíbrio do ritmo lombopélvico. Muita gente acha que força a lombar. Força a lombar se você não equilibrar a pelve em relação à articulação sacroiliaca. Se você tiver o equilíbrio certo, o exercício fica 100% funcional para a cadeia posterior. 1, 2, 3. Agora para mim é seguro, eu não preciso ficar falando contrai o glúteo, não solta o abdômen. Não precisa, porque eu já fiz isso lá. Agora tá tudo comigo, tá tudo, estamos tudo conectado. O que vier, o que vier vai ser muito bem aproveitado. Mais 2. Mais uma. 10. Boa. Muito bom. Agora pesou. Pesou legal, né? Pesou. Dá pra fazer 2 assim, né? Dá. Vai, Léo. Léo estende o quadril, aperta, aperta, aperta. Faz a base. Isso aí. Não solta mais, ó. Aí ele tem cadeia plena. Ó. Olhando parece que tá fácil dele fazer, ó. Parece que tá fácil, ó. 6, Léo, dá pra fazer. Olhando, dá pra fazer 12. 8 agora. Agora começa a ficar na merda, ó. Vai sair daí na merda. Mais 3, vai. 10. Vai, mais 2, vai. 11, mais uma. Onde der. Aí. Leve, Léo. Pesado, caralho. E agora fala do posterior. Meu, tá queimando. Tá na última série, 75 quilos, então não é leve, mas a ativação que a gente fez, né, acordou toda essa estrutura que potencializa a força do Michael na cadeia posterior. E aí fez com 75, 8 repetições, né? Tinha uma tonelada, né? Isso aí. Bom. Então não é porque você vai fazer o exercício com técnica que você não pode fazer pesado. É que você faz com técnica e com a estrutura correta, com a estrutura que não te sobrecarregue a coluna vertebral durante o exercício. Então, se eu quero explorar isoladamente a flexão do joelho, eu neutralizo todas as outras forças para que eu possa explorar esse exercício com máxima eficiência e segurança. Então, a base que a gente fez com que eu conseguisse explorar a potencialidade deles no exercício e não foi leve, foi pesado. Para qualquer bodybuilder e para qualquer pessoa, essa carga é bem significativa. E agora a gente vai para o stiff. O stiff é um problema, às vezes, para mim, para poder transmitir a informação, para que a pessoa entenda como funciona o mecanismo funcional do quadril para fazer a extensão do quadril, trazer o tronco para a posição de referência. Então, às vezes, isso torna a minha ideia, né, de exercício de difícil compreensão. Então eu vou tentar hoje
com o conhecimento que eu adquiri estudando, né, e sabendo da importância da articulação sacroiliaca em relação à pelve, com os movimentos de nutação e contranutação, eu vou conseguir encaminhar eles para essa funcionalidade de forma mais eficiente. Então, ao invés de ele inclinar o tronco, flexionar o quadril, eu vou falar para usar a sacroiliaca. Então, no movimento do stiff, da posição de pé, da posição de referência, eu tenho a inclinação anterior da pelve sobre o fêmur fixo, a osteocinemática da pelve sobre o fêmur. Então, eu preciso fazer com que o movimento aconteça com a coluna reta. Para isso acontecer, eu preciso pensar no ritmo lombopélvico, para manter a coluna totalmente em extensão, enquanto o tronco vai para frente, a minha coluna lombar tem que ir na direção oposta, para que eu possa fazer um movimento integrado e pleno, né, da coluna vertebral, sem nenhum movimento de flexão. Então, se eu não intencionar a minha coluna, eu não consigo essa proeza de flexionar o quadril nessa perspectiva de rotação do quadril, da pelve rodando sobre o fêmur fixo. Então, eu pedi para eles levantarem, né, a bermuda para visualizar a ativação da flexão do quadril. Quando acontece o movimento de flexão do quadril, a gente tende à rotação interna do fêmur. Essa rotação interna vai refletir para quem está atrás, porque a musculatura que está no meio vai girar junto com o fêmur. Isso diz para mim que essa flexão do quadril, nessa perspectiva, está sendo ativada da forma correta. E ela só é ativada da forma correta se o ritmo lombopélvico estiver sendo executado da forma correta durante o exercício. Então eu vou explicar isso para vocês agora na prática. E por que ele é a minha dificuldade? Porque nem sempre eu consigo fazer com que a pessoa execute da minha forma, dessa forma. Porque a consciência corporal tem que ser bem desenvolvida. Então eu tenho agora essa ferramenta de fazer com que eles pensem na sacroiliaca para que a gente possa ativar o exercício da forma correta. Então vamos para a prática, vamos para as séries do stiff, começando pelo Michael. A posição de referência, né, alinhado, o tronco, essa é a posição a posição de referência é a posição inicial e a posição final do exercício. Então, para que eu possa conduzir o movimento pela articulação do quadril de forma eficiente, eu vou fazer com que ele pense na coluna sacral. Então eu vou fazer, ele consegue jogar a intenção para minha mão. Então se ele empurrar minha mão para trás com o sacro, vai, continua empurrando, continua, leva lá para trás a minha mão, leva lá para trás, ó. Eu estou fazendo ele flexionar o quadril em oposição à coluna lombopélvica, em relação ao ritmo contradirecional da pelve, do sacro em relação à pelve. Mais um pouquinho, ó, o mais para trás possível, ó. Então eu mantenho a coluna sobreposta. Se eu tenho esse ritmo lombopélvico, a coluna supralombar permanece imóvel durante a flexão do quadril. Então, para que eu possa fazer com que ele volte pelo glúteo, pelos isquiotibiais, eu neutralizo qualquer ação da parte superior e faço para ele trazer um movimento de contranutação, ó. Vai, continua, ó. O movimento de contranutação traz ele para a posição de referência. Então, se ele pensa na sacroiliaca, ele não erra o exercício stiff. Se ele pensa no quadril, ele tende a usar o tronco para subir e não o quadril. Então presta atenção, ele sai com a sacroiliaca para trás, mantém o ombro estabilizado, tentando permanecer a barra o mais próximo do corpo possível. A coluna dele sai em plena extensão, ó, o tempo todo, não tem nenhuma curvatura, e ele vai encontrar o bloqueio articular do quadril, e na hora que ele encontrar, ele vai subir com a sacroiliaca, ele vai apertar lá para dentro, ele vai tampar o esgoto o mais rápido possível para poder usar o posterior para trabalhar. E aqui tem o fenômeno, ó. Se ele faz uma flexão do quadril funcional, vai refletir na musculatura adutora. O adutor sai lá do meio
e vem para trás. Então, para eu ter certeza que o ritmo lombopélvico contradirecional está trazendo o quadril em máxima flexão até o bloqueio, eu visualizo pela ativação muscular. Ó, ele bota o quadril. Então, pessoal, isso aqui para mim passar, para eu passar, eu tinha dificuldade de ser compreendido. Hoje, se eu coloco a intenção da pessoa na sacroiliaca, movimento de nutação inclina o tronco e a pelve para frente. E o movimento de contranutação, pela ativação do glúteo, dos isquios, do dorsal, traz o tronco de volta. Então, não é só puxar o tronco para trás, eu tenho que atuar aonde o quadril é influenciado pela extensão do glúteo e dos isquios. Então, pessoal, aqui o Léo me deu um desafio, né? Ele nunca fez o stiff comigo. Então eu tenho que fazer com que ele ative o posterior e o glúteo para subir. Então, como eu já estou com ele ativado em relação a essa base da sacroiliaca, eu provavelmente vou ter sucesso para fazer com que ele atue entendendo a sacroiliaca. Então ele vai iniciar o movimento, ó, joelho firme, tronco, ele não quer levar o tronco para frente, ele quer tirar a sacroiliaca empurrando a minha mão, ó. O tronco não quer ir. É o quadril que sai e a coluna sobreposta vai junto. Então eu tenho a maior tensão possível na flexão do quadril até que o posterior limite ou a articulação do quadril bloqueie na coxa femoral. Agora, se ele pensar na sacroiliaca, ele vai trazer o resto tudo pelo glúteo. Ó. Percebeu? Sai mais e eu quero tu entrando mais. Eu quero uma cutucada no útero, não tira a pressão do pé, pé no chão, firme, firme, pisa o dedão no chão, pisa bem firme o dedão no chão. Agora, traz o sacro, aperta os... Isso, e sai, leva o quadril para trás, leva a sacroiliaca para trás. Ó, tu vê pela tensão do quadríceps, ó, da cadeia anterior aqui, ó. A ativação da cadeia posterior, então o antagonista são os flexores. Então, enquanto ele flexiona, a ativação da cadeia anterior acontece. Ó. Levando o quadril para trás e agora ele volta, o adutor, tudo aqui acontece. Ó. Tá percebendo, Léo? Fica fácil se tu pensar na sacroiliaca. Ó, esse movimento da sacroiliaca se chama-se nutação, ela roda anteriormente. E a ativação do glúteo roda posteriormente a sacroiliaca. Então eu tenho que pensar na sacroiliaca e não no tronco, na pelve. Isso aqui, a pelve, o tronco, depende do ritmo lombopélvico contradirecional. Não adianta querer levar o peso mais na frente achando que vai trabalhar mais o posterior. Você está me mostrando que você não sabe o que você está fazendo. Porque o movimento tem um bloqueio funcional na articulação do quadril, tu não consegue descer mais. E se não é o quadril, é a lombar, não é quadril, não é glúteo e isquiotibiais que você está buscando trabalhar. Ele não vai alongar mais. Isso aí é ilusão. Tem que entender o corpo para poder explorar o exercício certo. E tem muita gente, né, que faz sem ter noção nenhuma do que está fazendo, como eu falei. Para sentir certinho, jogar sacroiliaca, depois contrair de baixo, trazer, e aí o tronco ele vem subindo. Pessoal, olha só como é natural, ó. Né? Se eu tô com a estrutura aqui, ó, né? Imagina que o membro inferior está aqui. Mas se eu pensar só na estrutura superior, né? Porque é o que eu tenho que pensar. O fêmur fica fixo. Então imagina que tem um fêmur fixo aqui. Se eu pensar na sacroiliaca, olha o que acontece com o resto da minha coluna. Agora, se eu pensar na pelve, se eu pensar só em flexionar a pelve, a minha sacroiliaca vai fazer essa rotação para frente, ó. E aí eu vou ter essa pequena flexão da coluna lombar. E se tem esse movimento, se você identifica esse movimento no stiff, significa que o quadril não está trabalhando com eficiência nem na fase excêntrica, quanto mais para fazer a fase concêntrica. Então, pessoal, a gente vai para a elevação pélvica, e a elevação pélvica também tem as suas diferenças funcionais da minha perspectiva em relação à perspectiva, né, das outras pessoas quando executam. Então, a maioria das pessoas pegam e colocam o movimento na pelve, mostra o movimento na pelve, ó. Aí se ele faz um movimento assim, ó, observa o posterior, segura no pico de contração, observa o posterior dele, tá?
Depois do glúteo tem uma curva bem acentuada. E aqui, ó, a ativação dele passou da estrutura aonde existe equilíbrio entre a base da coluna lombar. Então, fica leve, né? Faria 50 aqui, ó, com essa carga. Ó. Só jogando a pelve para cima. Não tem uma ativação do glúteo neural, uma ativação do posterior, da cadeia posterior. Pode descansar. Então não tem uma ativação da cadeia posterior de forma integrada. Eu tenho que pensar no glúteo e nos isquios, não na pelve subindo, simplesmente a pelve subindo. A pelve subir é um movimento. Só que eu quero através do movimento, não da consequência do movimento. Eu não quero a consequência do movimento, eu quero a causa do movimento. O que causa o movimento de flexão do quadril e para a extensão do quadril? Se está em flexão, o quadril estende. E quem tem que fazer isso? É o glúteo e os isquios. Então você tem que pensar no quadril para fazer isso. Não é simplesmente levando a pelve. Essa é a diferença, ativação por consequência ou ativação por causa. A minha perspectiva é sempre a causa do exercício. A causa da elevação pélvica é a ativação do glúteo e os isquiotibiais. Então veja a diferença fazendo da forma como eu vejo, né? Para ele sair o movimento aí de baixo, eu tenho que primeiro identificar a extensão da coluna dele. Então ele vai tirar o peso do chão, arrumando a base da coluna dele aqui e ativando a base da coluna. Tira do chão a pelve. Aí, parou? Agora estende a tua coluna, agora só usa isso. O máximo possível ele vai trazer a sacroiliaca para trás, como se fosse um movimento de puxar a base da coluna para trás. Aí eu sei que a coluna dele está se relacionando com a sacroiliaca. Agora observa a base da coluna dele flexionando a coluna sacral, devagar e entrando, assim ó. Entrando e vai. E vai. E vai. E vai. E vai. E continua, não deixa abrir o joelho, ó. Não deixa abrir o joelho, não deixa abrir. Acompanha na cervical, vai, pode mais. Pode mais. Pode mais. Pode mais. Mais, segura. Tenta ir mais agora. Ó, ele chegou no limite e no bloqueio articular da extensão do quadril. Agora, na hora de descer, ele vai pensar na sacroiliaca. De novo, a sacroiliaca vai para o movimento de nutação, trazendo ela para a posição para alinhar com a coluna supralombar. Não encosta no chão e inicia o movimento pela sacroiliaca de novo. Sacroiliaca, abdominal, assoalho pélvico, glúteo e isquiotibiais. Olha a quantidade de ativação sinérgica e a coluna tem que acompanhar. Então a cervical não pode ficar em flexão. Então aqui quando ele desce, ele olha para o saco, só olha para o saco. Aí, segura. Agora, sacroiliaca entrando, ele vai buscar o movimento para ficar olhando para o teto no final. Se ele não olhar para o teto, ele vai olhar para frente e aí não tem 7. Isso aí. Olha a percepção subjetiva de esforço dele, fazendo uma elevação pélvica como todo mundo faz e fazendo uma elevação pélvica funcional pela mecânica do quadril, né? Pela mecânica operacional do quadril, da pelve e da coluna sacral, atuando em sinergia. Agora ficou pesado. Hã? Agora ficou pesado. E deu para sentir o glúteo. 3 repetições. Então assim, ó, a sacroiliaca vai e o occipital, que são as extremidades, se relacionam. E a mesma coisa, quando a sacroiliaca desce, o occipital acompanha para frente, ou seja, a testa, né? Dá para entender isso? Sim. Né? Eu faço isso, ó. Se a sacroiliaca daqui, ó, ela sobe, a intenção do occipital tem que acompanhar, ó. E se a testa vem para frente, ó, a sacroiliaca tem que acompanhar para trás. E assim vai, ó. Pessoal, agora a gente vai finalizar o treino, né? Porque a gente está com horário e eu vou escolher o exercício de cadeia fechada que estimule o segmento da coxa de forma mais completa. Então o sumô a gente trabalha na cadeia interna, cadeia lateral,
cadeia anterior, cadeia posterior, rotação interna, rotação externa. Então a gente engloba toda a funcionalidade do quadril e do mecanismo de funcionalidade de todo o segmento da coxa com um exercício. Então, para complementar a prioridade do posterior, a gente usa o sumo, que acaba priorizando ainda a cadeia posterior também, mas o quadríceps acaba sendo solicitado de forma bastante eficiente. Então vamos para a base. O movimento de extensão e adução aqui é o que é o diferencial, né? Como eu não estou na articulação do joelho, eu atuo internamente na articulação do quadril. O posicionamento dele nessa barra um pouquinho inclinada é colocar o calcanhar um pouco bem na linha do ferro da guia. Bem na linha do ferro da guia, porque ele vai na mesma direção, ele desce mais para frente do pé. Então eu deixo na linha da guia, pode ser até o calcanhar um pouquinho atravessando para trás, bem pouquinho. Aí, beleza. Aí vai ser confortável para ele, diminui a distância do calcanhar. Aqui a posição de base se ele rodar o quadril para fora, o máximo que ele roda a cadeia é 45 graus. Então se ele roda 45 graus a articulação do quadril, ele tem que fazer com que o joelho venha nesses 45 graus. Para estabilizar assim, eu preciso do bíceps femoral rodando lateralmente a fíbula e mantendo a direção da ponta do pé, que foi fornecida pela rotação do quadril. Então eu tenho toda essa cadeia cinemática, ó. Se tiver isso aqui é porque não tem a estabilidade na cadeia lateral. Então, se ele botar a força aqui, ó, gira a tíbia para fora, a fíbula para fora, ó, tenta rodar mais, ó. Se ele estiver conectado aqui, ele não consegue. Então essa base para fora, ele mantém o tempo inteiro. Vai tirar o exercício da guia. O que ele tem que fazer aqui? Aproximar ao máximo a coxa. O glúteo mantém a ativação da sacroiliaca no ritmo lombopélvico, mantendo a ativação do quadril. O joelho mantém o direcionamento. Então, para ativar o quadril descendo, ele vai fazer o quadril abduzir, afastar do centro. Então, ele afasta a coxa do centro na direção da ponta do pé. E o quadril vai sendo ativado. Sacroiliaca para trás, um pouquinho, aí, ó. E aí vai, ó. Aí aqui, ó, ele vai incluindo pela distância a rotação interna. Então ele está no pico do estiramento agora, ó. Por isso que ele está tremendo, ó. Tudo alinhado. Agora na hora de subir ele vai pensar no glúteo e nos adutores, extensores do quadril e adutores, ó. E vai manter o alinhamento e vai chegar no pico de contração com a ativação do quadríceps no final, ó, por consequência do quadril. Na segunda repetição ele não vai parar embaixo nem em cima agora. Subiu. Desceu, afastou. Subiu. Subiu. Mais 3, vai. Mais uma. Aí. Então eu faço com que ele se conecte com toda a cadeia inferior, né? Pela ativação do quadril, usando a abdução, flexão, rotação interna para descer, usando adução, extensão e rotação externa para subir. Notem que eu não falei na articulação do joelho, porque o joelho estabiliza. O motor primário é o quadril e os músculos que estão no segmento da coxa e se inserem no quadril. Aí, já começa ativado, aproximando a coxa em vez. Isso, ó. Já começa ativando bem. Aí, ó. Parou. Quadril. Agora ele vai, ó. A rotação lateral já está ativada. Ele vai sair quebrando o joelho pela abdução do quadril. Ó. A rotação lateral mantém a estabilidade do quadril no plano frontal e agora aperta glúteo e os adutores. Então ele aperta glúteo e aproxima a coxa. Ele não estende o joelho, aperta o glúteo, aproxima a coxa e ele sobe. Isso é para deixar 100% o quadril como motor primário, tirando o máximo a articulação do joelho. Isso faz com que a gente economize
a articulação do joelho para cargas maiores depois, para entrar em sinergia de forma mais eficiente. Por que eu preciso dos rotadores laterais do joelho? Porque quando eu faço a flexão do quadril, eu tenho uma ativação dos isquiotibiais pelo semimembranoso, pelo semitendinoso, que rodam a articulação do joelho para dentro. Então, enquanto ele desce, se eu não tiver a compensação dos rotadores laterais pelo bíceps femoral, o semitendinoso e o semimembranoso trazem o joelho para dentro. O sartório também é ativado nessa flexão, então eles tendem a desequilibrar. Então, se no joelho eu tenho rotadores laterais e mediais equilibrando com um plano de movimento, eu tenho uma ativação 100% eficiente do quadril durante o exercício. Essa é a meta. Salve, galera! Chegamos ao final aí desse treino com o Léo e com o Michael. O nosso objetivo foi priorizar a cadeia posterior, né? Então a gente começou com uma ativação bem estrutural da cadeia posterior, que se o atleta não tem isso, ele precisa, para que ele possa desenvolver melhor, outros exercícios de musculação para a cadeia posterior. E agora eu passo a palavra para os meus atletas que executaram, né, e o feedback que eles podem transmitir para vocês através da experiência que eles tiveram. Bom, é a terceira vez que eu treino com o Chico. A primeira foi o camp lá em 2020, depois eu vim faz alguns meses e hoje retornei. É incrível que a técnica, uma vez que tu aprende, ela fica contigo, né? Então hoje eu cheguei para fazer uma primeira, segunda série, eu já estava com a técnica bem feita, então eu consegui extrair o máximo no treino. E isso só deixa claro que a segurança e direcionar a força para o lugar certo é mais importante que o peso. Uma vez que isso aí está ajustado, a gente conseguiu botar bastante peso. A exemplo da flexora, a gente quase zerou a máquina, já sendo um segundo exercício. Então, mostrando que esse treino também é pesado. E ele é pesado por causa da função específica que a gente está impondo no músculo, né? Foi tão pesado que eu até passei mal, quase fui além ali no treino, tão intenso que foi a última série. Então realmente destruiu toda a cadeia posterior e fechamos com chave de ouro no sumô. Somente agradecer a oportunidade. Como o Chico falou, eu já fiz alguns cursos aqui com ele e é sempre uma experiência incrível e diferente em cada oportunidade que a gente está com ele. Eu sofri muito com uma lesão na lombar, uma hérnia discal. E nos meus treinos eu sempre busco uma funcionalidade para que eu não volte a sentir essa lesão e também não transfira para os meus alunos. E a experiência de estar com o Chico me traz uma autonomia, uma autoridade, e como ele fala, fazer o movimento é bem fácil, né? Botar peso é muito fácil. Agora, tu interpretar um movimento e em cima disso tu botar peso e não sentir as tuas estruturas sendo sobrecarregadas, aí que é o diferencial. Faço cursos em cima de cursos e o que o Chico passa aqui eu não aprendo em lugar nenhum. Então é a minha referência dentro da musculação. Eu vivo musculação hoje. Eu passo tudo que eu aprendo com ele, que eu pratico nos meus treinos para os meus alunos. Então é sempre uma oportunidade incrível e um treino diferenciado, mesmo sendo o mesmo treino com ele. Quero agradecer ao Léo pela presença mais uma vez. É um prazer estar com ele. Eu admiro muito o Léo como pessoa, o Michael aí que está virando um discípulo assíduo aí dos cursos e tive essa oportunidade de treinar com ele, gosta de treinar, foi bem proveitoso e espero que tenha conseguido transmitir a informação para vocês que estão aí assistindo. Então, muito obrigado aos dois, a você, Vitor, ao Ordin, que sempre me recebe de braços abertos aí para mim poder transmitir esses conhecimentos para vocês aí no YouTube. Logo mais informações, mais conteúdo para vocês aí para engrandecer aí o nosso trabalho na educação física.